Bem, hoje nossa conversa é sobre o novo Enem, né? Pensar por que novo Enem, que agora já não é nem tão novo assim, a gente já tem essa edição aí há 3 anos, né? E ainda causa muita dúvida, tanto em alunos quanto professores que preparam, né, esses alunos para o exame, pais, famílias e sociedade em geral. Afinal, o Ministério da Educação tem uma intenção clara, e está conseguindo, que o Enem se torne a prova, né, talvez a única prova de acesso ao ensino superior. Ainda não é a única, as universidades têm autonomia para utilizar o Enem parcialmente, então algumas universidades usam como primeira etapa, dão um peso maior para determinada área, o que o MEC não faz, né? O MEC não dá peso diferente para as áreas das quais nós vamos falar daqui a pouco, mas as universidades têm autonomia para usar ou não o Enem, evidentemente que elas são estimuladas e recebem recursos quando utilizam o Enem para fazer a sua seleção. Então o Enem, ele vai ganhar um papel cada vez maior nesse cenário educacional e é uma intenção clara do Ministério que isso aconteça e que, ao assumir esse papel, que ele comece de fato a impactar os currículos de educação básica. Então, como uma avaliação de fim de educação básica, assim como os vestibulares impactavam, afinal, quem é professor e quem é aluno sentia no cotidiano o quanto os programas de vestibulares, o quanto os autores de livros didáticos, né, e eu me incluo nisso, então a gente tentava atender uma demanda, acabávamos influenciando o currículo por conta de cai no vestibular, então vamos ensinar, se não cai, não vamos ensinar. Isso era uma coisa muito preocupante porque o ensino médio não tem que ser uma antessala da universidade, ele tem uma função básica da qual nós vamos falar. E como é que o Enem se insere nesse cenário? Então, pensar que, dentre algumas questões que passam pela cabeça, né, de quem vai fazer o Enem, ou de quem prepara para o Enem, por que fazer o Enem? O que mudou no novo Enem em relação ao antigo? Por que a prova do Enem tem tantas questões? O que é avaliado na redação do Enem? Como que é corrigida a prova do Enem? As questões têm níveis de dificuldade diferentes? Por que se diz que o Enem é a prova de chute? O que significa dizer que as questões do Enem são interdisciplinares? Por que se diz que a prova do Enem é contextualizada? Ou pelo menos deveria ser. O que são competências e habilidades? Por que tantos gráficos e tabelas nas questões do Enem? O Enem cobra conteúdo? Como me preparar para o Enem? Minha escola prepara para o Enem? Isso aí dá quase uma tese de doutorado, se a gente conseguir responder todas essas questões. Mas vamos tentar desvendar, decifrar algumas dessas questões, ou pelo menos parcialmente todas elas. Porque algumas coisas, de fato, o próprio Ministério da Educação vem enfrentando conforme o exame vai acontecendo. Então, ajustes vão sendo feitos, a sociedade acompanhou isso, o Enem trouxe um pouco de desconfiança, mas acredito que agora a questão logística, a questão de sigilo vai se resolver. Então, vamos pensar aqui na questão pedagógica, na questão que interessa ao aluno, ao professor, que vai fazer esse Enem, que vai preparar para o Enem. Primeiro, pensar que o Enem avalia o aluno nesse contexto, um contexto em que cada vez mais jovens e crianças têm acesso às tecnologias da informação, cada vez mais questões que antigamente só interessavam a um grupo reduzido da sociedade, então questões que interessavam os cientistas, que interessavam os políticos, agora interessam a população de um modo geral. Então são questões como pesquisas com célula-tronco, questões como alimentos transgênicos, aquecimento global, que agora entram, né, pela nossa janela, você está lá jantando com a sua família, entram pelo telejornal, entram nas discussões, e é importante que o cidadão comum tenha um mínimo de instrumental para emitir opinião acerca desses assuntos. Eu sou contra, sou a favor, e não ficar pautado só no senso comum, naquilo que a televisão diz. E a escola tem um papel de preparar para instrumentalizar, para tomar decisões mais sábias, não para dizer assim, ó, isso é certo, isso é errado em termos de questões éticas, mas o aluno melhor preparado, ele com certeza vai exercer sua cidadania de uma forma mais plena, e não só porque tem título de eleitor, porque tem certidão de nascimento. E o Enem está de olho nisso. Então, questões da contemporaneidade interessam ao aluno que vai fazer o Enem. Ficar atento, ler jornal, ler uma revista de atualidade, pesquisar na internet sites confiáveis, né? Tudo bem, as redes sociais são importantes, mas não é ficar usando as redes sociais só para bater papo.
se inteirar sobre o que acontece na atualidade. Esse mundo contemporâneo está no Enem. Aldemir, que é da área de ciências humanas, né? Em história isso é muito forte, né? Na biologia também, as questões da saúde, da ecologia, estão aí muito, muito presentes. E o papel da escola? Que escola que prepara para o Enem? A gente tem que pensar que se aprende fora da escola também, óbvio, né? A gente aprende com os amigos, aprende com as mídias, aprende com a família. A gente até brinca que se a escola não atrapalhar, o aluno aprende. De fato, aprende-se em muitos espaços, mas é na escola que a sociedade espera que a aprendizagem aconteça de modo intencional, de modo planejado, de modo sistemático. Então eu posso até aprender em outros espaços, mas não posso deixar de aprender na escola. A escola assumiu outras funções. Hoje em dia ela faz a socialização primária das crianças, que antigamente era a família que fazia, mas como as crianças vão cada vez mais cedo para a escola e muitos não têm irmãos, é na escola que elas se socializam, é na escola que a gente às vezes tem acesso a um psicólogo, a um sistema de saúde. Então a escola é um lugar com muitas funções, mas há uma função básica que ela não pode perder de vista, que é o espaço onde a aprendizagem tem que acontecer. E ao preparar o aluno ao longo de toda uma trajetória, que é a educação básica, nós vamos ver que esse aluno estará preparado para o Enem e para outros exames que ele fizer. Isso vai ser uma consequência. Não pode se pensar a escola, toda a educação básica, como um grande preparatório para nenhum exame, né? Isso é uma distorção, um equívoco muito grande que ainda está na cabeça de algumas pessoas. Então, nós vamos ver que também se aprende na educação informal. Museus, né, espaços de ciência, exposições, e isso também é importante para o aluno que vai fazer o Enem. Por exemplo, arte é um componente curricular obrigatório no ensino médio, até então negligenciado nos exames vestibulares, mas no Enem ela está presente. Então, assistir uma exposição, né, como as que a gente tem regularmente em museus, às vezes e o aluno às vezes não paga, o professor paga meia, ficar atento a essas oportunidades. Então, na sua cidade, com certeza tem se você não tem acesso a todas as exposições que vêm ao Brasil, pela internet, acessar os museus virtuais. Então, hoje em dia a internet nos traz, né, espaços que a gente às vezes não tem como chegar presencialmente. Então, acessar um museu, acessar uma obra de arte, também é importante para o aluno que vai fazer o Enem. Além do mais, amplia as referências culturais dessa pessoa e isso é importante para a vida de um modo geral, para o mundo do trabalho, né, para a cidadania. Então o ensino médio, gente, o ensino médio vive uma crise de identidade há muitos anos, né? Ele, por muito tempo, foi visto como um grande curso pré-vestibular ou nas escolas profissionalizantes como preparando para o mercado de trabalho. O ensino médio, ele de forma alguma pode ser só isso. Ele é a etapa final da educação básica. O ensino médio tem funções próprias, ele pega o aluno numa fase da vida que a gente não pode limitar, reduzir a simples função de pensar na universidade. Então, o ensino médio não pode simplesmente ser um grande curso pré-vestibular. E aí a gente pensa assim, para que o ensino médio serve? Na lei está escrito que o ensino médio, como etapa final da educação básica, tem que preparar para a vida, para a continuidade dos estudos e mundo do trabalho. Por ocasião da reforma do ensino médio, na década de 90, tinha gente até que brincava, quando tinha o jargão, o ensino médio agora é para a vida, então muitos brincavam, o ensino médio agora é para a morte, porque antes era para a morte. Na realidade, né, isso é um exagero, mas que sem dúvida, durante muito tempo a escola ficou num descompasso com a vida, é verdade. Tanto que muitos alunos não relatavam em pesquisas que não viam relação nenhuma entre o que aprendiam na escola, no ensino médio, e a vida real. Isso, eu brinco que o aluno estudava sistema endócrino em biologia, mas usava anabolizante na academia de ginástica, né? Aprendia sistema excretor e tomava essas bebidas isotônicas em repouso. Então tinha um grupo de alunos com hipertensão, porque aquelas bebidas são para repor sais perdidos, o que não se faz em repouso, ninguém está perdendo sal vendo televisão. Então, há uma necessidade dessa escola estar conectada com a vida. E o Enem, ele tenta um pouco resgatar essa função do ensino médio, de preparar para a vida,
continuar os estudos, isso significa então acesso ao nível superior, e também para o mundo do trabalho. Gente, o mundo do trabalho é muito mais que mercado de trabalho. O mundo do trabalho inclui o mercado de trabalho, né? A gente tem que pensar trabalho como uma atividade humana, atividade inerentemente humana, que nos faz humanos. Então, o trabalho, mesmo para quem não está no mercado de trabalho formal ou informal, é uma atividade humana para o qual a gente tem que ter um olhar atento na escola, né? Como é que a sociedade está organizada, como é que as relações se estabelecem, as relações de produção, isso interessa a todo mundo, não só quem já está trabalhando no sentido formal da palavra. Então, o trabalho também tem uma presença forte no Enem, nas questões, principalmente de ciências humanas, né? Então, o ensino médio tem que desenvolver valores, formar eticamente, preparar para o trabalho e desenvolver competências para continuar aprendendo. Nós vamos ver que esse conceito de competências, que é o que o Enem utiliza como base, né, como conceitual, ele está diretamente ligado à capacidade de se continuar a aprender, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Quem não continua a aprender tem um sério problema, porque o conhecimento não para de ser produzido. Então, ou a gente tem autonomia intelectual para continuar a aprender, ainda que em espaços informais, né, em cursos, sejam cursos online, cursos presenciais, isso vai ter um impacto na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Nós, professores, precisamos nos atualizar, alunos, profissionais em geral. Então, a educação à distância vem com uma força muito grande nesse sentido, né, de permitir uma atualização em lugares onde, às vezes, não chegavam cursos interessantes que permitissem esse continuar aprendendo. Então, o ensino médio, universalizar o acesso, garantir qualidade, desafios, né? Estreitar o diálogo com o mundo do trabalho e fortalecer a sua identidade. Vamos ver o que o Enem tem a ver com isso. Aqui, a preocupação de não simplesmente pensar o aluno como um objeto de adestramento, e essa é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Muitas escolas colocaram, né, intensivo para o Enem, dicas de macetes para o Enem. Olha, entender a prova do Enem é importante e pode ser um fator de mais sucesso para quem vai fazer esse exame. Mas macete para o Enem, treinar para o Enem, é uma coisa totalmente incoerente com a proposta da prova. Se você estudou, se você está bem preparado, entender o Enem pode te dar mais chances de ter sucesso na prova. Se você ainda vai fazer, ainda está se preparando, entender o Enem te dá mais chances de estudar de uma forma mais adequada, mais eficiente para chegar lá. Mas aquele preparatório, como antigamente existia, de pré-vestibulares, né, muito moldado no macete para o Enem, não tem sentido. Nós vamos ver por quê. Também não tem sentido, embora vá acontecer ainda, ranquear escolas usando o Enem. Então, a escola que tirou em primeiro lugar, tirou em segundo lugar no Enem, isso não é uma ciência exata, primeiro porque cada ano é um ano, cada turma é uma turma, você tem turma com interesses diferentes, o ser humano, diante de uma avaliação, tem reações diferenciadas. Então, não acho justo dizer que essa escola ou aquela é melhor porque teve um ou outro ponto percentual acima no ranking do Enem. Mas, sem dúvida, há uma preocupação nos pais, nos alunos, se a escola está ligada no Enem, está antenada, né? Porque não dá para ficar alijado desse processo. Se você faz ensino médio, se o seu filho faz ensino médio, se você é professor de ensino médio, dizer que não interessa o Enem, isso é quase uma leviandade, né? Interessa sim, porque se esse aluno depende desse exame para seguir seus estudos, é importante ficar de olho e entender a proposta que está por trás da prova. Então, há um descompasso ainda entre a vida e a preparação dada ao jovem, na maioria das escolas, e até pelas famílias, né? Pergunto, é possível preparar para o Enem e para os outros vestibulares ao mesmo tempo? Ou eu tenho que fazer um preparatório só para o Enem e um preparatório para o vestibular? Quem vai fazer outros vestibulares? Que perfil de aluno tem mais chances de ser bem sucedido no vestibular e em outros contextos da vida? O vestibular mudou? Então, primeiro pensar aqui,
O antigo Enem, 98, bastante tempo, né, gente? Novo Enem, 2009. Comparando aqui o antigo com o novo. O antigo Enem, a inscrição era voluntária. O de agora é voluntário também, mas não é muito. Porque se você não se inscreve, não faz, está optando por ficar fora dos principais vestibulares. Então é um voluntário que não é muito voluntário, é praticamente obrigatório para quem vai fazer vestibular. Né? Em muitas cidades, o Enem, de fato, está presente em todos os vestibulares, mesmo que parcialmente. O número de questões, nós tínhamos no antigo Enem 63 questões. Era uma prova única, não separada por disciplinas, nem por áreas. As 3 áreas estavam ali, mas né, misturadas. E eram 63 questões mais a redação. Agora, 180 questões, em 3 níveis de dificuldade, mais a redação. E aí os alunos já começam a pular. Nossa, que prova enorme! E aí quando eu digo assim, na realidade, para ser mais eficiente, teria que ser mais questões. Mais. Porque o Enem utiliza a teoria da resposta ao item. Um tipo de metodologia usada em larga escala, como o SAEB, a prova do PISA, que permite comparabilidade de um ano com o outro, coisas que uma prova comum não permite. E nessa teoria da resposta ao item, há necessidade de um número mínimo de questões para que não haja margem de erro. Então, deveriam ser de 200 em diante, mas enquanto o Enem não se universaliza, a gente ainda tem que fazer o Enem e outras provas, então fica pesado para o aluno que faz o Enem. Ele tem que fazer o Enem e em outros dias fazer outros exames. Então, ficou em 180 questões, mas ainda é pouco, viu, gente? Então, eu sei que é uma maratona, a gente tem que pensar aqui como tornar essa maratona produtiva, mas não dá para ser menos questões que 180, não. Então, sem chance de pensar que vai diminuir. O que pode acontecer com o passar dos anos é, tendo menos provas, essas áreas serem distribuídas em mais dias. Então, você, por exemplo, ter 45 questões num dia, 45 no outro, pode ser que isso aconteça. A redação continua obrigatória, sempre em cima de temas sociais de relevância. Então, você que lê jornal, você que lê revistas de atualidade, que está ligado nas questões contemporâneas, tem mais chances de fazer uma boa redação. E principalmente você que lê. Quem não lê, não escreve bem. Quem não lê, não tem vocabulário. Então, é importante ler. Ler tudo. Ler revista, ler livro, ler bula de remédio, né? Ler folhetos, ter acesso a textos, sites, ter acesso a textos diferenciados. A redação do Enem, ela não vai em cima de um conteúdo formal, ela vai em cima de questões de relevância social, querendo saber a sua opinião, não uma opinião assim, eu acho. Você vai ter que argumentar, você vai ter que propor na sua redação. Então, tem que ser elaborar um raciocínio em cima daquele tema. E, obviamente, falar do que nunca se ouviu falar é mais complicado. Então, nós temos aí a língua estrangeira, que entrou no novo Enem em 2010, antes não tinha. Competência e habilidade, nós vamos falar daqui a pouco. O Enem continua pautado na avaliação de competência e habilidade. Lista de conteúdos, essa é uma novidade. O Enem antigo não tinha lista de conteúdos. O Enem antigo, ele avaliava o que a gente chama de arquicompetências, que eram competências do nível macro, algumas habilidades associadas a essas competências, e o professor tinha as diretrizes curriculares e os parâmetros curriculares como referência para pautar o que ensinar. A maioria das pessoas não sabe que nunca existiu lista de conteúdos obrigatório a ser trabalhada em nenhum nível de ensino. Nem no fundamental, nem no médio. Quem decide esses conteúdos são as escolas. Os sistemas, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual estabeleceu um currículo mínimo. Alguns colégios também fazem isso. Mas isso não está na lei em termos de Ministério da Educação. Nunca existiu lista de conteúdos obrigatórios. O que se tinha é tradição, historicamente conteúdos sendo trabalhados, mas havia autonomia das escolas para trabalhar. Então aquela lista de conteúdos que inchava e que ainda incha os currículos de ensino médio,
Elas vêm dos programas de vestibulares, vêm dos livros didáticos e da tradição. Ninguém quer tirar nada. E a gente vê que isso causa um problema, por quê? Porque agora os currículos trouxeram de novo, os currículos de ensino médio, arte, filosofia, sociologia, e que tem que ter mesmo. É importante para a vida cidadã aprender tanto filosofia quanto química, história quanto biologia, arte quanto matemática. Só que isso causa um problema físico. Se a gente insiste num currículo inchado de conteúdos, eu tenho mais conteúdos e menos tempo físico para trabalhar, porque você passa a ter uma carga horária menor. Então, como um professor prepara para o Enem diante desse desafio? Menos aulas e mais conteúdos. E mais conteúdos, porque, então não tem tanto, a gente pode cortar? Deveríamos. Deveríamos fazer uma seleção de conteúdos significativos. Conceitos, outros conceitos, ficariam periféricos. E a gente daria sugestões de atividades, de encaminhamentos para os alunos que quisessem se aprofundar naqueles conteúdos periféricos irem. Mas o novo Enem trouxe uma lista de conteúdos que não havia. Então, existe uma matriz de objetos do conhecimento que está disponível na página do INEP, onde você encontra todas as matrizes, as de competências e habilidades, detalhamento sobre a prova do Enem, no sentido formal, né, o que é oficial do Enem, e uma lista de conteúdos que receberam esse nome, matriz de objetos de conhecimentos, para todas as áreas e por disciplina de cada área. Isso causou um problema, porque os professores que já tinham um currículo inchado, historicamente eles tinham que trabalhar, agora tem uma lista de conteúdos, o que vai cair no Enem. Conteúdos, às vezes, que causam confusão, do tipo, primeiros socorros. Quem ensina primeiros socorros no ensino médio? Ou então, água. Água. Eu posso fazer 10 teses de doutorado sobre água. O que de água? O professor tem que ficar atento, porque esse mix de conteúdos que compõe a matriz de objetos de conhecimento, ele veio de onde? Pegaram, o Ministério da Educação quis atender as universidades, que diziam que não usavam o Enem porque o Enem era fraco, que era um equívoco, a meu ver, muito grande. O Enem avaliava competência e habilidade. Então ele não focava no conteúdo pelo conteúdo. O aluno que tivesse um raciocínio lógico, capacidade de ler, de inferir, ainda que não tivesse tido um currículo formal, como a gente sabe que acontece em grande parte das escolas. Muitas escolas, às vezes, não tem nem todos os professores o tempo todo. Então esse aluno tinha alguma chance nesse Enem antigo. Agora a coisa ficou um pouquinho mais complicada, então a gente tem que ficar atento. O Ministério tornou então o Enem mais próximo do que as universidades queriam. Com isso, trouxe conteúdos de programas de vestibulares do Brasil todo. E quem é professor desse nível de ensino sabe que algumas universidades, por exemplo, na minha disciplina de origem, biologia, algumas disciplinas cobram mais, algumas universidades cobram mais botânica, né? Em outras, o foco já é mais genética. E ele pegou de tudo. Vamos pegar de todas as bancas de vestibular. Mas o exame de ensino médio, o Enem, ele agora certifica para o ensino médio, jovens e adultos. Então aquele exame nacional que fazia a certificação de jovens e adultos, do antigo supletivo, o ENSEJA, que significa o seguinte na prática: se você já tem 18 anos, tem que ter 18 anos completos, você, ao se inscrever para o Enem, você pode indicar que vai utilizar a nota do Enem para a sua certificação de ensino médio. Com isso, se você conseguir a pontuação mínima do Enem, que em geral fica em torno de 500 pontos, 400 a 500 pontos, de 1000, mesmo que você esteja, se você já tiver 18 anos, mesmo que você esteja no 9º ano, no 1º ano de ensino médio, você tem direito ao seu diploma de ensino médio. Certificado por uma escola estadual ou federal que está lá listada no site do INEP, não são todas, tem um rol de escolas. Então você não leva o diploma da escola em que você está estudando. Você ganha um certificado emitido pelo Ministério da Educação, utilizando uma escola a ele ligada. E muitos dizem, mas que absurdo, como pode isso? O professor reprova na escola e o Enem aprova? Vejam,
O Ministério entende que se o aluno conseguiu mostrar capacidade de tirar uma pontuação mínima necessária num exame que avalia as competências e habilidades exigidas para este nível de ensino, ele está apto a seguir adiante. Por que ele não era aprovado, então, na escola pela avaliação formal? Muitos fatores. Um deles é que talvez a avaliação que se faz normalmente na escola não é uma avaliação focada em competências e habilidades, é uma avaliação conteudista. Então aquele aluno ia mal. Então, isso é uma coisa a se pensar. Muitos alunos podem talvez pensar, então a gente agora não vai ter motivação para fazer ensino médio? Eu acho que é sempre bom fazer, porque você não tem que pensar só no Enem. É bom cursar uma escola de educação básica completa. O que se vive na escola não é substituído por um exame. Então, vivenciar situações de aprendizagem, participar de projetos, conviver com colegas, ter acesso, né, a todo o ambiente escolar, a vida que a escola traz, que a escola é vida, isso o Enem não substitui. Então, a gente não tem que pensar só na certificação, ok? Mas o professor agora ele tem uma lista de conteúdos que ele deve ficar atento, mas não tem que ficar aflito. Minha sugestão, você não tem como trabalhar todos os conteúdos que são ali listados. Não tem como, não tem tempo físico. O professor que trabalhe todos aqueles conteúdos pelos conteúdos, ele não vai ter tempo de propor atividades que desenvolvam as competências e habilidades que estão no foco do Enem e que são importantes para a vida. Então, selecione alguns desses conteúdos e informe aos alunos que outros poderão ser cobrados e dê a ele sugestões de sites, de fontes, de material para que ele, com autonomia intelectual, né, acesse esses conteúdos. Mas, como professora, eu não considero possível que o professor trabalhe os conteúdos que tradicionalmente já são trabalhados, os conteúdos que os vestibulares ainda cobram e mais todos os conteúdos do Enem. É preciso focar na autonomia intelectual dos alunos, fazer projetos, que é o que a gente vai sugerir daqui a pouco. Áreas, o Enem antigo trabalhava com as 3 áreas propostas nos parâmetros curriculares: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e linguagens e códigos e suas tecnologias. Agora nós vamos ver que o Enem trabalha com 4 áreas, porque matemática ganhou um status de área. Professora, eu gostaria de perguntar como a prova do Enem trabalha as regionalidades do Brasil, que como é uma prova a nível nacional, isso eu creio que seja uma preocupação que esteja presente nas escolas. Essa é uma preocupação muito pertinente mesmo, sabe, Átila? Porque essa regionalidade, quando aparece na prova do Enem, ainda é muito incipiente ou na forma, sem querer desmerecer, mas assim, às vezes fica aquela coisa meio superficial. Você observa a questão, então eles colocam lá o nome de um rio, né? Vamos falar, por exemplo, do rio Poti, no Piauí, né? Mostrando um fenômeno, por exemplo, de eutrofização, né? Então, proliferação de algas, mas aí você vê que não vai fundo. Então, como os vestibulares regionais ficavam mais atentos a essas questões que estão mais diretamente ligadas a esses alunos das diferentes regiões do Brasil. Como os elaboradores do Enem, há exceções, mas em sua maioria são do Sul e Sudeste, assim como os autores de livros didáticos. A gente, quando escreve livro didático, também fica preocupada com isso, de não fazer um livro bairrista, de tentar fazer um livro que traga situações, exemplos de contextos os mais variados. Mas a questão do regionalismo ainda é um problema. Mas não vai ser, vamos dizer, o aluno tem que ficar talvez atento mais a questões nacionais, sem perder de vista, claro, a sua vida, o que está perto dele, as questões locais, né? Aldemir, que é da área, né, deve ter até um olhar mais apurado. A área de ciências humanas sofre muito mais com isso, né? Bom, eu esclareço de saída que eu sou um fã dessa experiência, da ideia, da filosofia que norteou os educatecas, né, para o lançamento do Enem. Entretanto, a gente tem que ver a coisa também sob o lado político.
O ministro da Educação da época, o Fernando Haddad, na minha opinião, acho que ele precipitou um pouco o processo. Tá? Então, o Enem foi implementado, na minha visão, de uma forma um pouco precipitada, parecendo que tinha que ter uma finalidade política por trás. O Haddad tinha que ser ungido como uma experiência nacional, tá? No final do governo Lula, né? Já a segunda parte do governo Lula. Então, isso causou problemas de organização, tá? Até eu me lembro, ano passado, saiu uma piada até perigosa, porque prenderam um bandido lá no Rio, o NEM. Aí perguntava assim, por que prenderam? Prenderam o NEM, porque se fosse o Enem, vazava. Tá? Então foi uma piada que rolou no final do ano passado, porque os vazamentos de gabaritos, tá? Isso foi uma coisa também muito desagradável. Eu estou aqui com a prova cancelada, 2010. Então, são coisas, a impressão que dá que foram coisas assim, o processo foi precipitado, foi acelerado, tá? Sem amadurecer certas preocupações, né? Certos mecanismos de controle. E, para mim, isso aí é superável com uma organização melhor. Tá? Agora, o que mais me preocupa é a sua preocupação também, é a regionalidade. Tá? A professora aqui citou um caso, quer dizer, nós temos que tocar em alguma coisa do Nordeste, então põe aquele rio lá. Parece que é forçada a coisa. Né? Outra coisa que me deixa também muito preocupado, além desse regionalismo, é o seguinte: o Ministério da Educação tem a caneta. Os reitores das universidades federais são eleitos. As realizações deles pesam para as suas reeleições. E quem é que libera as verbas? O Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação funcionou como um rolo compressor para que as universidades públicas passassem a adotar o Enem integralmente. Até porque, operacionalmente, é um sacrifício organizar um vestibular, como o da UFRJ, por exemplo, só com questões discursivas. Então, tudo isso pesou para que várias universidades passassem a adotar a prova do Enem como o único mecanismo de avaliação para ingresso dos universitários. Tá? Eu tenho dúvidas também com relação à rapidez com que isso está acontecendo. Então, espero que o processo seja conduzido para que a coisa não chegue a uma situação de fracasso, porque daqui a 4, 5 anos, os reitores, de repente, vão começar a retornar aos padrões anteriores. Eu temo isso, porque eu não sou a favor disso, não. Tá? Por enquanto, eu iria num tipo de passo, se eu fosse autoridade educacional nesse país, eu iria de uma maneira mais cuidadosa, colocando o Enem como uma primeira fase, até porque, eu, como profissional da área de ciência humana, eu condeno as questões de múltipla escolha. Eu não sou um fã dessas questões, eu não admiro. Para a área de humana não é o melhor mecanismo de aferição de conteúdo. Mas, para uma primeira etapa, eu ainda acho que isso seria muito válido. Né? Bom, outro aspecto também que me preocupa, até com relação àquela questão da aprovação do Enem para o aluno que não pode estar na 9ª série, ou primeira... Né? Eu tenho um dado agora que eu fiquei abismado. Perto de 50% dos recém-formados em medicina no estado de São Paulo foram reprovados numa prova de conteúdos básicos. Quase 50% dos recém-formados de medicina no estado de São Paulo. Não é o Piauí, não. É São Paulo. Esses quase 48%, uma coisa assim, foram reprovados em conteúdos básicos. Então, o ensino superior, ele diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, né? Mérito. O ensino superior é mérito. E eu quero crer que ainda seja. Tá? Então, eu apoio a experiência do Enem, torço para que dê certo,
Agora, tenho preocupações como a da sua preocupação.